todos. Estamos aqui para falar sobre a bioética no enfrentamento à Covid-19. Meu nome é Sidneia Paponi, eu sou advogada e sou presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra. E por conta dessa grave, crise sanitária que estamos vivendo e desse abandono também que estamos vivendo, porque nós estamos assim completamente abandonados dos nossos governadores, E eu convidei médicos renomados e bioeticistas também renomados para vir tratar desse assunto, Eu agradeço imensamente vocês terem aceitado, o doutor Dirceu, o doutor João, a doutora Luciana Dadalto. Eu vou passar a palavra para a apresentação dos convidados, a doutora Luciana Narciso, que é a nossa... Quer apresentar, doutora Luciana? Quer que eu apresente? Por favor, pode seguir a apresentação, depois de fazer a introdução da conversa. O currículo dos nossos convidados é assim muito vasto, Então, nós fizemos assim uma diminuição, mas assim, com todo respeito, vou começar apresentando o doutor Dirceu Greco, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, é médico, é doutor em medicina tropical, tem especialização em imunologia clínica pela Universidade Estadual de Nova York e pela Universidade de Londres, é professor da Universidade de Minas Gerais, possui mais de 25 capítulos de livros publicados. Agradeço a sua participação. Vamos agora apresentar, porque é grande aqui o currículo de vocês, hein? Deixa eu ver aqui. Dr. João Andrade, é especialista em clínica médica e medicina intensiva, é mestre em ciências médicas pela UFRJ, é médico intensivista do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedista, título de especialista em medicina intensiva da ANPIB, doutor em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Fiocruz, pós-graduado em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, professor substituto de bioética pela UFRJ, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Estado do Rio de Janeiro, membro da Rede Bioética Brasil de Professores de Bioética, atendimento domiciliar e hospitalar em cuidados paliativos, e é professor e pesquisador em medicina bioética, cuidados paliativos e metodologia de ensino. Vou passar aqui agora para a doutora Luciana Dadalto. É doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, advogada com atuação exclusiva em bioética, direito médico e da saúde. Ela administra o portal Testamento Vital. Ela é escritora, palestrante. Eu agradeço também a senhora por estar aqui conosco. A nossa mediadora será a doutora Luciana Narciso, que é membro da nossa comissão. Eu vou passar a palavra para ela. Boa noite a todas e todos. Bom, já vou avisar que eu dei uma caída aqui, como acontece nesses tempos de reuniões virtuais, então caso eu suma, eu vou voltar, como aconteceu agora, e deve ser alguma instabilidade aqui na minha rede. Mas, enfim, é com imenso prazer que a gente participa de mais desse evento. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Bioética Regional do Rio de Janeiro, aqui com o doutor João. É um imenso prazer ter conosco o doutor Dirceu Greco, assim como a Luciana Dadalto. E, assim, para eu não tomar tempo dos nossos palestrantes, a gente pensou, em dar um tempo de fala de 20 minutos para cada um deles. Ao final, a gente vai abrir para perguntas que forem feitas via chat. Então, eu gostaria de iniciar
pedindo ao Dr. Dirceu que fale para nós um pouco sobre esse protagonismo que a Sociedade Brasileira de Bioética tem tido, né, ao lançar recomendações que vem contemplando os aspectos éticos no enfrentamento à Covid-19, incluindo, né, a questão da alocação de recursos, de acesso à saúde de forma justa, enfim, assim como a participação na frente, junto à frente, né, pela vida, né, no desenvolvimento do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19, enfim, então que ele pudesse dizer para a gente sobre a participação da SBB, enfim, o quanto a bioética tem para poder nos ajudar no enfrentamento a esse problema, a essa emergência sanitária, né, que nos assola, enfim, e atinge a nossa sociedade de uma forma peculiar, eu acho que evidenciando ainda mais as nossas diferenças, enfim, dando mais nuances, né, às nossas desigualdades sociais, enfim. Muito bem, muito obrigado primeiro, né, pelo... Estou tudo certo aqui, estou falando e vocês estão me vendo. Obrigado pelo convite, e é muito bom estar aqui. Nós somos, das 5 pessoas que você apresentou aí, 4 são do SBB, que é ótimo, né? Só falta convencer agora a Sidneia a ser sócia também. Eu sou sócia, eu sou sócia. Eu estava te provocando. Ah. Eu sabia que você era sócia. Então, que ótimo, né? Todos aqui, eu acho que é um ponto importante essa história do protagonismo, porque ela traz uma facilitação na sociedade que é transversal, como a sociedade bioética, né? Ela é multiprofissional, ela é multidisciplinar, ela, de um ponto de vista mais amplo, ela acata a participação de todas as pessoas. Por ser múltipla, ela pode ser muito diferente, mesmo no sentido amplo da palavra. E como também Luciana acabou de falar, e Sidneia também, nós estamos vivendo o caos, né? O caos no meio da barbárie, que é um negócio mais complicado, né? Porque nós estamos vivendo a barbárie no governo irresponsável. Agora entra no caos, no enfrentamento completamente anômalo, irresponsável de um processo pandêmico muito complexo. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas eu vou colocar um pouco sobre como é que a sociedade participou e tem participado desses esforços, né? O primeiro passo para que isso aconteça é ter essa capilaridade nacional, né? Tem 10 regionais, a SBB brasileira, e cada vez mais com participação de cada uma dessas regionais em assuntos diversos, né? A pandemia trouxe algumas vantagens, que é a história de poder agora fazer uma reunião com pessoas de locais diferentes. Nós estamos falando agora de pessoas em 3 estados nesse momento, né? A Luciana está no Espírito Santo, eu estou em Minas Gerais, e vocês 3 aí no Rio de Janeiro, com facilidade, foi só telefonar, nem precisou de senha, até mais simples ainda. Mas só para lembrar disso, que esse processo nos ajuda de um lado. Claro que prejudica de outro, porque cada um de nós está trabalhando muito mais que trabalhava antes, pelo mesmo rendimento e com a pressão muito maior em todo sentido, né? Físico, emocional, saúde mental, um problema sério. Mas o protagonismo começa com essa história de ser a SBB. E teve muita coisa que foi mais ou menos coincidência para que desse muito certo, né? Em relação, eu vou começar pelo Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia, porque aí Luciana vai ter mais tempo de falar sobre a recomendação, que ela participou muito de perto como uma das consultoras, né? O Plano de Enfrentamento à Pandemia, ele, na verdade, ele tem uma origem para nós, SBB, há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, quando a SBB se candidatou a participar do Conselho Nacional de Saúde, que é um lugar importantíssimo, né? Nós comentamos isso no final das recomendações do Plano Nacional, é que nós todos temos de ocupar esses espaços. E um espaço em relação à saúde importantíssimo são os conselhos. O Conselho Municipal de Saúde, que tem em todo lugar, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Evidentemente, tem de assistente social, tem de educação. Eu estou só localizando pela minha vivência nesse momento, né, como membro do Conselho Nacional de Saúde. Foi por aí que, na verdade, praticamente toda essa história do plano começou.
porque fazendo parte das entidades de saúde no Conselho, nós acabamos, eu vou falar por que somos nós, nos ajuntando mais ou menos numa comissão paralela e associada, ela é ao mesmo tempo paralela e associada ao Conselho Nacional de Saúde, composto pela Abrasco, pelo SEBS, pela Rede Unida e SBB. Então, tem sido muito interessante, porque, claro, são entidades diferentes, a Abrasco é enorme, o SEBS com mais de 40 anos, a Rede Unida muito espalhada também, e nós acabamos nos ajuntando de maneira correta. Temos participado muito disso, né? Nós temos, como você comentou aí, envolvido em praticamente tudo que aparece aí desse despautério do governo atual, a gente tem participado. Tem feito atividades as mais diferentes e, voltando para ser mais rápido em relação ao Plano Nacional, ela começa, depois de várias discussões que essas 4 entidades fizeram, elas acabaram se associando também a uma coisa que chamava Frente pela Vida, ela acabou se expandindo com isso. E atualmente claro que não vou decorar aqui, mas eles são 19, são 19 não, são 13, ó, deixa eu ver só aqui para não me perder aqui nessa... O Plano Nacional tem como instituições organizadoras, eu vou ler porque é importante, isso aqui vai ficar gravado, né? A Abrasco, o SEBS, a Rede Unida, a Associação Brasileira de Economia e Saúde, a Brasileira de Saúde Mental, a Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Associação Brasileira de Enfermagem, Sociedade Brasileira de Virologia, SBB, como eu já tinha comentado, o Conselho Nacional de Saúde, que não é uma entidade, mas é uma autarquia, faz parte dela, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Brasileira de Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Rede de Médicas e Médicos Populares e a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Então, é um grupo muito intenso, extenso, né, que preparou durante um processo longo, né, o documento que já está disponível tem mais de 70 páginas, 85 páginas na conformação que eu tenho, e com várias propostas. Né? Primeiro fala sobre a complexidade da pandemia, aí tem uma parte introdutória e depois os marcos referenciais, até chegar no ponto, que é importante lembrar, que esse documento acaba sendo uma tentativa de colocar Você está utilizando áudio? Alô? Acabou sendo capaz de colocar num documento único uma lista, depois de muito embasamento, uma lista de responsabilidades e recomendações. Essas estão sendo expandidas, sendo que o documento é um documento vivo ainda, né? Ela tem uma parte de recomendação às autoridades políticas, evidentemente cobrando a responsabilidade de quem deveria estar fazendo mais intensamente, né? Principalmente o Ministério da Saúde brasileiro. Vocês comentaram sobre o destempero de vários governadores também, mas está tudo envolvido, né? Desde o governo federal até os governos estaduais e municipais, na busca de um modo de enfrentar de maneira mais correta, mais intensa essa pandemia, que tem algumas coisas que aí também vale a pena lembrar, que na recomendação da SPB também fala sobre isso, que essa pandemia ela trouxe para todos nós, na verdade, o que ela trouxe foi principalmente o escancarar um país tão complexo, tão confuso, tão díspar, tão violento, tão racista e tão pobre. País não, né? Desculpa, população tão pobre. E com um processo de preconceito e discriminação enorme com vários grupos sociais e grupos populacionais. Então, o plano começa, o número 10 dele, um número até interessante, que é a proteção social dos segmentos populacionais mais afetados pela pandemia. Aqui vale a pena lembrar um pouco, porque, por diversas razões, né, por ser infectologista, por estar dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, essa segunda grande pandemia que eu começo a lidar com ela no começo delas. Eu, junto com o Serviço de Doenças Infecciosas da UFMG, nós estruturamos o segundo ambulatório brasileiro para cuidar de pessoas vivendo com HIV/AIDS. E muita coisa lembra, né? Lembra como é que essas coisas se repetem, né? O modo que a epidemia chegou naquela época parece muito com dessa vez.
E uma coisa que eu estou querendo lembrar é só que em todas as duas apareceu o nome grupo de risco, que em todas as duas vezes foram nomes pejorativos, né? Preconceituosos, porque na época do HIV o grupo de risco era a população homossexual masculina. E muita gente falava, eu não sou homossexual masculino, então a pandemia não tem nada a ver comigo. Que foi, claro, foi uma estupidez em todo sentido. E agora, do mesmo modo, quer dizer, um reforço, principalmente, dessa pessoa que atualmente preside o Brasil, dizendo, olha, vão isolar os idosos, está resolvido o problema. Então, você julgou em cima dessa faixa etária o nome grupo de risco, você descaracteriza o processo de uma expansão de uma pandemia tão complexa e se torna pejorativo e preconceituoso contra a população acima de 60 para acima de 70 anos de idade. Então, uma parte importante é lembrar que a vulnerabilidade, que é real, não é o grupo de risco, a vulnerabilidade nossa mais importante não é etária, ela é social. E entre os determinantes de saúde, todos, né, determinantes sociais de saúde, explicando cada uma dessas, né, pode começar com trabalhador informal, desempregado, até mulheres entram nisso, apesar de não ser, você vê, a população tem muito mais mulher do que homem, mas ela entra nessa parte de vulnerabilidade por razões diferentes de acesso. O negro, o pobre, a população LGBT, os migrantes, a população originária, né, os índios, população em situação de rua, população carcerária. O Brasil tem uma pletora de situações que a pandemia escancara. Escancara de uma maneira intensa, complexa, né? Inclusive, o plano lida muito com isso, além de falar da proteção social, comenta, evidentemente, uma coisa importante, né? Porque uma pandemia que se expande por via aérea, você passa de uma pessoa para outra sem contato íntimo, ela tem uma facilidade muito grande da sua disseminação. E ela necessita, para evitá-la, exatamente o que se chama de distanciamento físico, nem distanciamento social, porque social nós estamos até muito perto aqui, nós, né? Mas é o físico, o distanciamento físico importantíssimo, que parecia mais ou menos simples e a oportunidade foi perdida no começo da chegada da pandemia aqui no Brasil, por essa história do quem preside o país, desacreditar e lutar contra qualquer medida que a ciência estava mostrando. E é claro que esse distanciamento físico, que é muito bem comentado como uma das responsabilidades do plano, há muita dificuldade nele, né? Isso eu convivi aqui desde o começo da pandemia, eu conheço exatamente isso, porque essa pandemia, lembrando também o que aconteceu com a epidemia da AIDS, ela chega via pessoas que podem viajar, que eram pessoas com um nível socioeconômico maior. Chegaram principalmente aos locais onde tem mais trânsito internacional, que foi muito claro, São Paulo e Rio, Nordeste, uma entrada importante ali também, e locais de aglomeração. Então, a história de separar, de fechar locais, ela tem uma base científica muito clara, mas ela traz uma dificuldade, né, que esse governo tem aproveitado disso, que as pessoas têm muita dificuldade de se isolar fisicamente. Não nós estamos falando aqui sobre nós privilegiados que temos casa, temos comida, temos renda, podemos ficar em locais diferentes dentro de casa, até isolamento físico dentro de casa é possível. Mas a população mais afetada ela está nas regiões que estão em torno das cidades. O Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque não está em torno, está dentro da cidade. Mas se olhar onde eu moro, e muito provavelmente também a cidade de Vitória, no Espírito Santo, foi para Curitiba, Londrina, que está presente aí, as cidades todas têm um entorno que é muito pobre, muito mais pobre, e que foram muito afetados, porque quando você fez o papel de fechamento, que era muito interessante, né? Fechar aquilo que não era essencial, você, num certo sentido, você isolou essa população, que muitos deles tinham na cidade o local de trabalho. Quando você fecha ele, não tem razão dele vir aqui mais. Então, houve uma melhora mesmo. Mas chega num ponto que não consegue ficar nesse isolamento, porque acaba a renda. Você não tem capacidade de ficar. E aí, está muito bem falado aqui no documento também, eu vou passar mais rápido agora, que é a história de renda universal básica.
ela tem que ser falada com todas as letras, né? Não é apenas dar um suporte agora de R$600, depois no só vai baixar para 300, vai mudar de nome, Renda Brasil, não importa, tem que discutir como é que nós vamos cuidar dessa população, que vai sair muito mais pobre dessa pandemia, com muito mais mortes, né? Mortes atingindo principalmente essa mesma população. E é importante lembrar números aqui agora, porque isso vai ficar historicamente. O Brasil está chegando a 2 milhões de casos confirmados, com quase 80 mil mortos, né? Tem que ser, nós temos que falar toda vez aqui a solidariedade às pessoas, não só as que morreram, mas as famílias, que só isso você pensar em 5 por cada um desses que faleceram, tem 400 mil pessoas sofrendo um sofrimento que certamente não seria necessário se tivesse sido intervenção de maneira diferente. Então, isso aí tudo é importante, aqui está muito claro também. Eu vou talvez marcar só mais um. Um está relacionado com um mantra agora que nós todos devemos usar todo dia. Quando você for falar qualquer coisa, se alguém espirrar perto de você, você fala SUS, em vez de falar saúde. Acho que é importante lembrar disso, né? Porque esse sistema, na verdade, ele ajudou a diminuir um pouco a barbárie, não, porque a barbárie estava estabelecida, mas o caos teria sido muito maior se esse país não tivesse um sistema universal, integral, subfinanciado, infelizmente, para cuidar da população. Então, são os pontos que essa recomendação está muito intensa, e quando a Luciana comentar, certamente ela pode falar um pouco sobre isso também, que na nossa recomendação da SPD a gente fala isso muito intensamente, né, sobre como é que você deve, o que você tem de fazer para segurar, no sentido amplo da palavra, o acesso à saúde. A população que é a pobre, a que tem comorbidade, e o João vive isso muito também, quando ele atende aquela população lá nos hospitais que ele trabalha, que são pessoas que obesas, pode ser obesa, mesmo pobre pode ser obeso, hipertenso, mal cuidado, diabético não diagnosticado, paciente com sintoma respiratório que não foi bem cuidado também, quer dizer, todos eles já tinham um problema que foi acentuado agora pela pandemia. Ele chega muitas vezes nas unidades de internação e de cuidado com todos esses processos não controlados. Então, está muito claro isso aqui, implementar a linha de cuidado, tá um dos pontos dessa plano nacional de enfrentamento, e principalmente comentar, e lá está muito claro, que é comentar a história da atenção primária. O país tem uma coisa espetacular também, que é essa estratégia da saúde da família, que também está jogada mais ou menos para fora, né? Ela atinge dinamicamente a população, e nós não vamos nem lembrando que ela piorou muito com a história de ter acabado com o convênio com mais médicos, que está sendo mostrado que era importante, é tão interessante que a Itália, semana passada eu vi uma reportagem do pessoal se juntando lá numa cidade quaisquer, o pessoal de Cuba estava voltando, que foram participar, ajudando, todo mundo agradecendo. Então, tudo isso aí faz parte desse processo nosso complexo, né, de avaliação e de aceitação do que é necessário para cuidar. Eu vou tentar terminar aqui agora, só chegando numa parte que eu acho muito importante do plano. Então, tem muitas partes importantes, mas eu quero chegar numa aqui que está relacionado com as responsabilidades e chegar naquela que chama a sociedade. Tem uma parte importante a partir do item 68, que é em relação a... Desculpa, não é 68, não. Item 65, que fala sobre a sociedade em geral. Nem começa a primeira frase, é muito interessante. A sociedade deve exigir e conquistar acesso à informação apurada e é necessária uma intensa mobilização social em prol do direito aos cuidados de saúde e qualidade. Quer dizer, se não houver mobilização social intensa, claro que as nossas participações, as nossas medidas, as notas de repúdio, entrar em juízo, tudo isso ajuda, mas enquanto a população realmente não se emancipar, né, usando o que Paulo Freire falava muito intensamente, nós vamos ter muita dificuldade de manter isso funcionando e manter isso como uma parte que deve funcionar no pós-pandemia. O que mais aqui para terminar?
Sistema único de saúde, você deve precisar intensificar a sua participação. Aqui é bom lembrar, eu já falei sobre isso, nos espaços destinados ao controle social. Que esse governo está praticamente tentando eliminar. Se eles pudessem ter eliminado o Conselho Nacional de Saúde. E só não foi porque tinha lei, difícil mudar, mas tem sido estrangulado. E agora é mais fácil de estrangular, porque não tem nem encontro face a face, né? E termina no último número aqui no penúltimo número do plano. A sociedade deve exercer a participação cidadã, defendendo a dignidade da vida humana, a preservação do meio ambiente, fortalecimento do regime democrático que vem sofrendo ataques de arrivistas que, por meio de fraudes e manipulações, passaram a ocupar lugares de destaque na cena nacional. Quer dizer, tem muita coisa aqui que é óbvia mesmo, mas o papel de um documento desse, com tantas entidades participando, é ter um arcabouço, uma base, para que nós podemos usar isso aqui em qualquer lugar. Tanto assim, ele foi entregue na Câmara Federal, ele está sendo expandido para todo lado. Aqui um modo ótimo, que bom que vocês lembraram, que a gente pudesse falar sobre isso. Acho que ela vai ser um ponto muito claro para que nós possamos lutar juntos, né? Se quisermos sair disso que estamos passando, transformar esse país um país justo. Justo, eu acho que eu sou muito otimista, mas menos desigual, como acontece hoje. Eu acho que eu ultrapassei meu tempo aí, não ultrapassei, Luciano? Ah, não, estou exatamente com 21 minutos na minha conta aqui, é isso mesmo? Nenhum problema em então, ultrapassar o tempo. Vou falar mais 3 minutos, porque eu quero ouvir os dois colegas. Eu quero só dar uma pincelada, para depois facilitar, inclusive, que a Luciana Dadalto discorra sobre isso, que foi a nossa decisão como Sociedade Brasileira de Bioética, junto com as regionais, de fazer a recomendação número 1 de 2020, que eu tenho a satisfação de dizer que hoje, exatamente hoje, essa recomendação está agora disponível em inglês e em espanhol. Nós vamos disseminá-la. Já passei isso para o pessoal para fazer a última revisão, e tive a sorte de ter 2 experts nas línguas inglês e espanhol para me dar apoio nessa tradução, que acho que ficou completamente clara. Mas a recomendação, ela no início, a discussão era o seguinte: muita pressão em vários locais para falar sobre a possibilidade de insuficiência de leitos. E aí nós discutimos internamente, falando, bom, isso é o último ponto da cadeia, né? Isso é quando tudo estiver ruim, vai chegar num ponto que não tem mais leitos. Então nós devemos começar desde o começo, como devia ser, né? É na discussão desde a pessoa sair de casa sintomática, o que acontece com ela que está sendo não feito de modo ético. Então, nós colocamos aqui, como eu só ler essa primeira parte, a recomendação aborda fundamentos, aspectos éticos no enfrentamento da pandemia no Brasil, que inclui a alocação de recursos e também o uso igualitário das tecnologias em saúde. Defende a proteção aos mais vulneráveis e a imprescindibilidade do Sistema Único de Saúde. O direito ao acesso ao melhor tratamento para todos e acesso igualitário a todos os leitos da UTI. Eu queria reforçar isso aqui, a fila única. Leitos para todos. Recomenda princípios para a definição de parâmetros a serem seguidos aí em situação de insuficiência desses. Então, ele, nesse documento, que está fácil de ler, tem vários considerandos, e tem 13 ou 14 pontos importantes, que agora não vou detalhá-lo. Luciana pode passar uma parte dele, a outra Luciana Dadalto, e no finalzinho, se tiver faltado coisas que os dois não falaram, eu voltarei para que a gente comente com mais intensidade os pontos mais cruciais. Obrigado, Luciana, por ter deixado eu passar um pouco dos meus 20 minutos, e eu estou disponível depois para esse debate. Só gratidão aí, a gente vai retomar a sua fala aí ao final. Bom, então agora eu vou convidar a doutora Luciana Dadalto a fazer as complementações, as considerações a respeito da recomendação da SBB, né, destacada aí pelo professor Dirceu Greco como tendo sido bastante atuante. Então, passo a palavra para a doutora Luciana Dadalto. Olá, boa noite a todos. Desculpa, Luciana, você me pegou de surpresa. Tinha me passado que a ordem era o João antes de mim.
mas sem problemas. É verdade. É verdade, na verdade é porque eu achei que estava tão amarradinha a fala, ele te citou tantas vezes que eu burlei aqui, mas se for um complicador a gente chama o João, não tem problema. Vamos Não, chamar o vocês... doutor João agora? Vamos chamar o doutor João? Fica a critério de vocês, é porque eu achei que estava encadeada a fala. Luciana, define. Se precisar, estamos aqui. Da Adalto fechar. Vocês que sabem. Luciana Narciso? Não, eu não vou ficar nesse impasse, então vamos dar seguimento às discussões. Bom, você prefere que seja o João? Se for o João, vou fazer outra introdução. Então, tá bem. Então, a gente vai chamar o João, que ele é intensivista, bioeticista, tá atuante aí, né, na questão da pandemia. E assim, João, uma questão importante quando a gente fala em profissionais de saúde atuantes é saber que a gente vem, né, se debruçando sobre a formação em saúde em termos de pesquisa, e a gente sabe que o foco tem sido sempre a técnica, e eu sei que você é um profissional diferenciado nesse sistema, porque você prima pela questão, né, dos valores morais, enfim, é dedicado a essa questão do contato com o outro, na verdade, de lidar com esse outro de uma forma diferenciada, enfim, que na verdade é tudo que a gente pauta, né, por meio das discussões que a bioética nos traz. E aí, então, eu gostaria que você trouxesse para a gente, na verdade, quais estão sendo esses desafios no seu cotidiano, como que você pode estar trabalhando todos esses aspectos que a gente trabalha, né, por meio das discussões da bioética nessa prática em saúde, enfim, você trouxesse os desafios e perspectivas, inclusive na implementação dessas recomendações no cotidiano das equipes de saúde. Ok, boa noite a todos e a todas. Agradeço, doutora Sidneia, agradeço Luciano Narciso, a Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra da Tijuca, que é bastante atuante. Toda semana vejo atividades aí, tá também num ritmo parecendo lá a SBB, que o Disseu também não para, né? O Disseu está atuando, o Disseu todo dia tem uma live dele, está dando uma palestra, escrevendo um documento, mas isso é muito bom. Essa mobilização toda deixa a gente bastante motivado a acreditar ainda em alguma coisa de valor, né? E a gente vai falar aqui um pouco, alguns aspectos, né? Pode me sinalizar o tempo, tá, Sidneia ou Luciana, se eu estiver passando um pouco, mas acho que uns 10, 15 minutos eu devo fazer algumas considerações. E eu acho que bioética traz muito uma reflexão de valor, né? E eu acho que essa pandemia, como disse, eu já pontuou, está trazendo muito, tensionou muito essas reflexões de valores, né? E como ele já colocou, o número de casos aí é bastante complexo, né? Hoje a gente já está aí com 14 milhões, né, de casos confirmados no mundo, próximo de 2 milhões no Brasil, chegando a 80 mil mortes no Brasil, que é muito mais do que 80 mil mortes, né? Como o Dirceu lembrou, tem as famílias e cada pessoa não é um número, né? Não é parte de uma estatística, né? Cada pessoa tem sua história, tem seus projetos, tem seus sonhos e nesse caos todo, às vezes as singularidades, as individualidades ficam perdidas, né? Num amontoado de corpos, de mortes, você é mais um e gera mais pânico social tudo isso, né? E me chama muito a atenção, né, esse documento tão bem elaborado por essas instituições, né, a Frente pela Vida e o outro movimento agora recente, Marcha pela Vida, que a gente participou, representando a Sociedade Bioética aqui do Rio, né, que eu chamei na minha fala Marcha pela Humanidade, né, porque como humanidade eu acho que essa pandemia também está trazendo uma reflexão muito forte, quem somos, né? E a bioética traz muito essa reflexão do que somos, do que queremos e valores que a gente está lidando e tensionando, né?
E Frente pela Vida, Marcha pela Vida, pressupõe a existência muito além da casualidade, né? Mas um risco real. Se a gente está marchando pela vida, está precisando fazer uma frente pela vida, a gente vê que está potencializado, né, pela forma como essa pandemia vem sendo conduzida no país, como já colocado aqui no início, né, pela doutora Disseu. A naturalização das mortes, né, a falta clara de responsabilidade do executivo na condução da pandemia, a criação de falsos dilemas, né? A priorização da economia, como se isso fosse um falso dilema em relação à priorização de vidas, né? A gente tem que priorizar a economia contra a priorização de vidas, né? E o nefasto exemplo de desrespeito às regras de convivência, de determinação sanitárias, como afastamento social, distanciamento, uso de máscaras, feito pelo executivo máximo do nosso país. Eu diria, recentemente uma psicóloga perguntou numa live se aquelas máscaras me incomodavam muito. Eu falei, incomoda muito. Mas o que me incomoda mais é a postura como os nossos líderes, não sei se dá para falar líder, né? As pessoas que estão chefiando o país, né? Porque aí é um conceito de liderança um pouco diferente, mas deixa líder aí, né? E como eles estão conduzindo o país, o incômodo que isso traz, a forma como está sendo conduzida a pandemia, toda essa crise econômica, sanitária que se impõe. Não se trata só, né, dos números elevados, aí ultrapassando 80 mil no Brasil, mas a forma como essas mortes estão ocorrendo, o acentuado sofrimento pelo medo da mistanásia, né, que é um termo que a gente usa em bioética, né, para se referir às mortes sociais, a morte miserável, né, por falta de atendimento, de cuidado adequado. E já foi lembrado aqui o projeto tão importante desse país na atenção básica de saúde, não é? A angústia dos profissionais de saúde diante dessas mortes evitáveis. Eu acho que isso tem sido uma questão assim, bastante álgica, que a própria bioética, ethos, né, de bioética, biovida, ethos tem um sentido de proteção, de guarida, de morada, né? Também, né, ethos tem relação com valores, com costumes, né? E bios, todas as vidas, né? Não só dos seres humanos, mas dos não humanos, né? Incluindo todos os seres vivos, né? As emas, né? Que estão muito bem representadas aí, representando bastante a humanidade nesse momento, né? Então, nossa preocupação com a vulnerabilidade como um todo, né? E aí a bioética traz alguns aspectos, como a bioética de proteção, né? do Fermín Chinhan, da Fiocruz aqui do Rio, do Miguel Koltoff, bioeticista chileno, que falam muito dessa questão da proteção, de acentuar a importância da proteção, da condição humana que está exposta a riscos, vulnerável, especialmente em algumas áreas do planeta e aqui a América Latina, como bem citado já inicialmente. O início da pandemia, fica em casa, me chamou muita atenção, porque várias pessoas moram debaixo da marquise, perto da minha casa, né? Moram embaixo de viadutos, então fique em casa, que casa, né? Lave as mãos com que água, né? Tantas pessoas não têm acesso à água. Então, a bioética de proteção tenta trazer essa questão, e aí a importância da bioética aqui, né? Nessa fala. Urge, né? Tentar transformar como todos esses movimentos estão trazendo, né? A perda, eu acho que bastante importante, a bioética traz muito isso, né? E a gente tem visto nessa crise a perda da capacidade de contextualizar, que leva a uma precarização da compreensão de todos os valores envolvidos em determinado conflito. E aí eu vou tentar exemplificar um pouco, né? E a bioética, como traz muitas perguntas, eu pergunto já, né? O que percebemos como valor? Bioética, eu gosto de muitas perguntas, porque as perguntas induzem a reflexão e tiram a gente do lugar de
comodidade, né? E a bioética é uma disciplina, tem uma proposta interdisciplinar, transdisciplinar, e como disse, né, um bioeticista no início da história mais recente da bioética, né, o Potter, na década de 70, a bioética como uma ponte para o futuro, né, usou a metáfora da ponte como, e aí eu faria uma referência à situação atual, né, desse negacionismo da ciência, né? Potter, na década de 70, tentou com a proposta, até tem um livro, né, Uma Ponte para o Futuro, do Potter, já traduzido para a língua portuguesa, que é essa ligação entre ciências e humanidades, né? E por que pontes, né? Pontes porque criamos abismos, né? Criamos distanciamentos da compreensão de determinados fatos, e a negação da ciência, o mau uso agora das informações da ciência são um problema bastante importante nesse momento. Pontes porque criamos abismos, né? A pandemia vem trazer questões bastante complexas, né? Não é só o Covid em si, mas quase 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de desnutrição. Quase 30 mil pessoas todo dia morrem por fome. Quase 30 mil pessoas no mundo todo dia morrem por fome. 10% da população mundial sofre de desnutrição. Então, quando a gente está falando dessas mortes por Covid, né, a gente está falando de todas essas mortes e de todo o significado que elas têm. Essas mortes são nossas também. Todas essas mortes são nossas. A existência de todos os seres requer um movimento de consciência universal. Somos, né? A vida de todos importa. Como já falado aqui, dos negros, dos pobres, LGBT, de todos importa, né? E quando a gente fala na bioética, como eu já usei o termo aqui recentemente, a gente fala de uma ética de responsabilidade, porque todas as nossas ações têm consequências e as medidas estão sendo adotadas aí na condução da pandemia, estão gerando algumas consequências nefastas. A gente tem um dever moral, né, com a nossa geração e com a geração futura, né? Então, a ética da responsabilidade nesse momento, né, a gente vê quando o mundo é obrigado vivência biológica de todos os seres. Então, quando nós fomos obrigados a parar e aparece leões marinhos aqui parece um leão marinho no arpoador aqui no Rio de Janeiro, né? Aumenta os cardumes de peixes, os rios estão mais despoluídos, né? A camada do ozônio tá melhor, enfim. Então, eu acho que a bioética vem trazer uma grande reflexão dos rumos que a gente está tomando como sociedade, como civilização. Esse é um dos questionamentos que eu queria deixar aqui da minha fala. Mas, como a Sidneia também me pediu para falar algumas questões médicas, e a Luciana também, eu vou dar aí os últimos minutos da minha fala com algumas questões bioéticas que foram tensionadas pela pandemia, né? Alocação de recursos, que critérios utilizar para a melhor utilização de recursos, quem teria prioridade para uma vaga de CTI, questões sensíveis, né, como o uso da idade, né, o etarismo, né, que foi aplicado na Itália, né, os idosos não a prioridade, houve um preconceito em relação a isso e houve um medo muito intenso que a gente aqui tivesse uma rejeição em relação aos idosos e não desse desse valores diferentes a ações diferentes, como a idade teria um valor menor, ou eventualmente pessoas portadoras de doenças crônicas ou de alguma deficiência teriam um valor menor. Eu só lembro, né, a todos assim, que a gente viveu uma situação extrema de tensionamento do sistema, de saturação de oportunidade de leitos disponíveis nas terapias intensivas, então algum critério a gente ia ter que usar, né? Então esse tensionamento trouxe questões bioéticas
bastante importantes. Quem teria prioridade? Quem chegou primeiro à emergência, quem mora em locais longínquos, né? Pensa no Amazonas, por exemplo. Sem querer falar aqui do Rio, que tem locais que a pessoa pode levar 3 horas para chegar num centro hospitalar, mas imagina o Amazonas, quem chegou primeiro não pode, né? Os mais jovens teriam prioridade. Por que os mais jovens teriam prioridade em relação aos mais velhos? Por que isso, né? Alguém com uma doença crônica seria preterido em relação a alguém que não teria essa doença crônica, porque se ele já está sendo, né, penalizado, talvez por uma loteria biológica de ter alguma doença crônica, ou até por um afastamento do Estado, né, que não cuida eventualmente adequadamente de determinadas doenças crônicas, e ele adquire o Covid junto com diabetes que ele já tem, a hipertensão mal controlada, doenças crônicas mal controladas. Então, houve um tensionamento muito grande. Por exemplo, a gente vai escolher primeiro quem teria mais chance de sobreviver à internação ao CTI, ou quem teria mais chance teria mais anos de vida pela frente. Então, pessoas mais jovens teriam que ter, teoricamente, uma prioridade, né? Não é isso que a gente está concordando aqui, mas só questões que entraram na reflexão, né? Você teria direito a viver o seu projeto de vida existencial. Então, talvez, como um padre italiano abriu mão da sua vaga de CTI para um jovem italiano, em Milão. Ele preferiu abrir porque ele achou que o jovem deveria ter a oportunidade de viver a vida, a oportunidade que ele teve. E se viesse uma vaga de CTI em seguida, ele ocuparia. Em seguida, não houve tempo para isso e ele veio a falecer numa emergência de um hospital em Milão. Então, são questões bastante complexas, né? Nas UTIs, a autonomia dos pacientes bastante comprometida, que é uma questão bastante cara na bioética, né? Autonomia, como você ter o pleno juízo de valor num ambiente de muito medo, de muitas incertezas, de muita insegurança, onde você mal ouvia o profissional de saúde, onde você não conseguia ver o profissional de saúde, onde você não conseguia ter mais acesso à sua própria família, e a gente também, como profissionais de saúde, com muita dificuldade de acesso às famílias, tendo que fazer esse acesso virtual que a gente está fazendo aqui. Então, a autonomia ficou bastante comprometida nesse aspecto, e outras questões da bioética ficaram muito tensionadas nas UTIs, porque, frente a uma doença absolutamente nova, também a gente estava conhecendo a evolução da doença. E muitos pacientes, jovens ou idosos, ou portadores de doenças crônicas, evoluíram com terminalidade, com falência das terapêuticas que a gente conhece, falência de todo suporte e pegou uma sociedade despreparada para lidar com cuidados paliativos, uma sociedade despreparada para lidar com as questões éticas de fim de vida, bioética de fim de vida, pegou uma sociedade que não trabalha ainda as diretivas antecipadas de vontade, testamento vital. A professora Luciana vai falar isso com muito mais proficiência, mas a gente começou a ver no CTI pacientes com prolongamento artificial da vida sem possibilidade de recuperação, e o tensionamento ético bastante importante, porque você manter um leito de UTI ocupado por um paciente sem possibilidade de recuperação e vários pacientes com possibilidade de recuperação na emergência gerou um tensionamento muito grande. Vários médicos tiveram uma dificuldade enorme da instituição de cuidados paliativos, de compreensão da finitude, da compreensão do limite terapêutico, e é uma questão muito cara na bioética em fim de vida, é uma questão muito cara da bioética em CTI, que a gente não cause dano, né? Isso é o princípio básico, né? Tanto nessas discussões dessas medicações, que surgiu aí cloroquina, hidroxicloroquina e outras mais, mas também nos tratamentos usuais, na terapia intensiva, que a gente não causasse dano, não prolongasse desnecessariamente o sofrimento, causando distanásia,
que é um termo que a gente usa em bioética, é o prolongamento desnecessário do sofrimento. Ninguém está falando aqui em abandonar o paciente ou cometer eutanásia, desligar respiradores, ninguém está falando isso. A gente está falando aqui que houve um tensionamento moral, ético, sobre limite terapêutico, entender que havia, em determinado momento, ali uma fronteira que, a partir dali, a gente estava causando mais dano do que benefício, e instituição de limitação terapêutica, que é uma questão muito sensível nas UTIs, e a gente teve que lidar bastante com isso. Eu acho que a questão dos cuidados paliativos veio muito à tona, porque cuidado paliativo não é só para o doente que está morrendo, né, mas pacientes portadores de doenças crônicas com uma perspectiva de vida limitada, né, no tempo, e eu acho que uma questão de saúde pública também, que já vem sendo tratada no Brasil de forma cada vez mais abrangente. Acho que a pandemia trouxe essa reflexão de forma mais intensa, e trouxe para a gente através da discussão da finitude, né, e de não causar danos nas UTIs. Uma dificuldade também em bioética bastante importante, né, nas decisões que devem ser, obviamente, focadas no protagonista da vida, né, na autonomia. A gente falou aqui dessa autonomia bastante comprometida em pacientes internados na terapia intensiva, e a dificuldade de tomar decisões compartilhadas com a família, dado a necessidade de isolamento sanitário e tudo mais, né? Então, foi muito tensa essa situação. Eu finalizaria também com uma questão bastante cara para nós, profissionais de saúde. Eu sou bioeticista e intensivista, né, e vivi isso de forma muito dura dentro da UTI, o esgotamento físico e emocional de vários profissionais de saúde. Nós fomos muito afetados pela pandemia. Eu posso afirmar para vocês que é um número aí próximo de 80% dos profissionais de terapia intensiva e de emergência estão sofrendo com esgotamento e tiveram afastamento por Covid. Né? Eu não sei se eu tive, porque eu não fiz nenhuma forma sintomática, enfim, estou trabalhando esse período todo, mas eu afirmo a vocês que 80% se afastou dos profissionais de saúde, e com grande adoecimento nos profissionais de enfermagem e outros, que não são muito citados, né? Profissionais de limpeza, profissionais administrativos, adoeceram também. E grave quanto isso, né? Quanto a essa questão física, emocional, a perda de colegas, né? A gente teve perda de colegas. Então, isso é muito grave, isso gerou muito medo. E o medo maior, eu acho que a questão que deixou mais inseguro já foi citada aqui no início dessa live. Eu acho que você não sentir apoio governamental, você lutando dentro do CTI, vendo as mortes se acumularem, vendo o sofrimento da população e vendo o presidente sair à rua, participando de aglomeração, apertando a mão de simpatizantes, andando sem máscara, isso é de uma irresponsabilidade sem limite. Sabe? Isso eu acho que, se a gente tivesse instituições um pouquinho mais sérias, isso já seria passível, no mínimo, de um afastamento do presidente, porque isso é inconcebível o que aconteceu. Isso doeu muito mais do que várias outras coisas que a gente viu de forma muito próxima. Então, eu finalizaria com isso. Eu participo do SUS, participei também de um hospital privado durante um período aí da pandemia, mas minha vida é essencialmente no SUS. Estou há 24 anos participando ativamente de um hospital do SUS, mas há quase 30 anos trabalhando como médico do SUS. Reforçaria essa importância do SUS e que a gente trabalhe cada vez mais para reconhecimento do SUS e reconhecimento dos profissionais que ali trabalham, né, com plano de carreira e tudo mais. E outras questões a gente pode comentar depois, nas considerações finais, se houver tempo, e responder a perguntas também. Queria agradecer aí a oportunidade. Nós
Nós é que agradecemos, João, e a sua fala só intensifica ainda mais, né, a importância de que a gente consiga trabalhar a bioética de forma mais ampla na formação em saúde, preparar de uma forma melhor os profissionais para lidarem com as questões de tomada de decisão e tudo mais, de forma que esse aspecto ético seja primordial dentro de um contexto como esse, né, que pegou muita gente de surpresa, mas que bota a luz também sobre a necessidade de que a gente amplie a nossa formação, perpassando esses aspectos éticos, não somente centrado numa ética deontológica, que é o que tem sido feito ao longo de muitos e muitos anos, focado em responsabilidade civil, mas para que a gente amplie esse olhar na perspectiva que a bioética vem nos trazer, né? Agradeço mais uma vez a sua fala, a gente volta daqui a pouco com você. E agora, enfim, a doutora Luciana Dadalto, peço desculpas se causei algum desconforto aí tentando fazer uma ponte, mas, enfim, daremos prosseguimento, então, à discussão das nossas recomendações com a sua fala. Agradeço, Sidney e Luciana, pelo convite. Não precisa pedir desculpa, Luciana, eu só levantei a bola porque eu achei que a Sidney tinha uma lógica, né, de que cada um ia falar, então que eu fiquei com medo disso bagunçar a lógica de quando, enfim, organizou-se o evento. Bom, é sempre um prazer e uma grande honra estar falando numa mesma mesa que o professor Dirceu Greco, meu orientador de doutorado, pessoa com a qual eu tenho uma grande admiração e para a qual eu devo muito da minha carreira acadêmica. Tá aqui com o professor João também é uma honra, né? Tem muita gente aqui das regionais, Nilza, professor Reinaldo, alguns representantes do meu grupo de pesquisa em bioética, do GEPB, William e Sara. Então, é muito bom estar aqui falando sobre um tema que acho que todos nós temos que falar todos os dias, né? Não é um tema novo, não é algo que, enfim, que acabamos de estudar. Eu estava revendo aqui a recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, ela tem mais de 60 dias, e eu confesso que a sensação que eu tenho é que ela tem tipo uns 2 anos. Porque tanta coisa já aconteceu desde então, né? Tantas discussões a gente já fez desde então, e ela continua nova, ela continua atual, mas a gente já tem várias outras questões. E, assim, basicamente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética teve como foco, como objetivo, a proteção do vulnerável, né? Eu acho que essa é a linha mestra que perpassa por toda a condução da norma, a proteção do vulnerável no acesso ao sistema de saúde. Então, sim, partiu-se inicialmente de uma concepção sobre a alocação de recursos, mas a gente, né, o texto final foi muito além da discussão sobre a alocação de recursos, dividindo, inclusive num fluxograma nos anexos, as camadas, digamos assim, de proteção que a gente precisava dar a toda a população brasileira. Então, começa com a proteção que deveria, né, acontecer antes do acesso ao sistema de saúde, ou seja, antes que o cidadão brasileiro chegasse até o sistema de saúde. A gente tem, infelizmente, uma vulnerabilidade social, biológica, a própria questão da estigmatização e da discriminação que impacta sobremaneira o acesso do sistema de saúde no Brasil. Então, quando uma das frases mais comuns no começo da pandemia foi a pandemia é democrática, a pandemia afeta todos. Isso não é verdade. A pandemia da Covid-19 ela não é democrática, ela afeta de forma diferente, de intensidade diferente, as populações, e as populações que têm algum tipo de vulnerabilidade são mais afetadas, sim, do que populações não vulneráveis. Quando a gente vê o professor João falando, né, da população de rua, quando a gente vê as discussões sobre a população indígena no Brasil, quando a gente vê a discussão sobre o acesso de populações que vivem em periferia, e eu me lembro aqui de um dos primeiros estudos que saíram sobre a alocação de recursos na África do Sul, dizendo, olha, como que a gente vai fazer um critério racional de alocação de recursos escassos
se a gente tem pessoas que moram numa mesma cidade a 30, 40 quilômetros do único hospital e não tem transporte público, e não tem como essa pessoa chegar. Então, essa também é uma realidade brasileira que a gente precisa, né? Precisou e precisa enfrentar. E aí isso acabou aumentando a desigualdade. Então, a Sociedade Brasileira de Bioética vem dizer, né, da importância de que a gente leve em consideração, nessa etapa anterior ao acesso ao sistema de saúde, as vulnerabilidades e que a gente olhe para a necessidade de respeitar o pluralismo, né? A pluralidade cultural, a pluralidade de dogmas, a pluralidade de opções, de orientações sexuais. Então, essas questões todas, elas precisam ser vistas e, infelizmente, por N razões, muitas das quais já faladas aqui pelo professor Dirceu e pelo professor João, a gente não, verdade, é que a se dizer que nós não tivemos tempo para nos preparar. Nós tivemos tempo, e o nosso tempo foi de, no mínimo, 1 mês. Tem 1 mês entre a Itália, entre a confusão da Itália e a questão realmente chegar aqui no Brasil. Então, 1 mês era muito tempo antes da pandemia, e para todos nós que estamos trabalhando loucamente, estamos vendo que 1 mês não é muito tempo para a gente trabalhar. Os que ficam prontos em 1 semana, em 5 dias. Então, daria tempo da gente pensar em alguma coisa um pouco mais organizada, que não foi pensado. Aí nós temos a recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética falando, né, sobre o olhar na triagem e no diagnóstico. E aqui nós não estamos falando de uma triagem de escassez de recursos, mas nós estamos falando da triagem para o diagnóstico, na necessidade de atenção primária que a gente tem, e a gente sabe que a atenção primária no Brasil é pouquíssimo valorizada. Eu estava lendo recentemente um médico de família e comunidade dizendo, das pessoas perguntando para ele, não, mas e aí, você vai fazer residência quando? Quando que você vai se especializar? Porque a gente tem, né, esse olhar ainda para a atenção básica, para a atenção primária, de uma forma preconceituosa, a gente não dá o devido valor. Então, a Sociedade Brasileira de Bioética deixa muito claro que a gente precisa olhar para as vagas, né? É preciso ter atendimento. Nós não podemos ter falta de atendimento por falta de vagas no atendimento primário. Isso significa também olhar para o profissional de saúde, ver se ele está de proteção individual, com todo o aparato, inclusive emocional, para dar conta de tudo isso que o professor João já falou tão bem. A gente vê várias iniciativas ao redor do mundo de instituições hospitalares cuidando dos profissionais de saúde. Então, é preciso também, né? A gente não tem, aqui no Brasil, eu tive vários relatos de instituições privadas, grandes centros, grandes hospitais, especialmente hospitais universitários, também fazendo alguma ação, mas essa não é uma realidade em todo o território brasileiro. A gente tem uma falta de teste quando necessário, e, por outro lado, eu ouso, professor Dirceu, acrescentar uma informação do documento que, para além da falta de teste, a gente tem uma utilização errada atual dos testes, né? A gente usa os testes para as questões erradas, para as necessidades erradas, e a gente aumenta o abismo social com a forma em que os testes têm sido realizados no Brasil. Quem tem dinheiro está conseguindo fazer teste, ainda que não valha nada esses testes rápidos, né, para o diagnóstico propriamente dito, mas a gente, essa confusão dos testes, ela é uma questão extremamente complicada. A gente precisa evitar a discriminação e a estigmatização. Eu ouvi de dezenas de profissionais de saúde, lá em abril, maio, que é óbvio que a gente tem que dar prioridade para o leito, para a vaga, para o jovem do que para o idoso. Então, vejam, isso é uma questão estigmatizante e descriminalizante para o
idoso, para quem já tem comorbidade. Essas questões que a gente ainda nem vivenciou no Brasil, nós não tivemos nenhum olhar específico para as pessoas com deficiência, mas nós tivemos várias questões em outros países dizendo que esses protocolos de alocação de recursos que foram feitos lá em abril, em março, retiravam o acesso das pessoas com deficiência. Então, essas questões da triagem do diagnóstico são extremamente importantes para que a gente vivencie ou tente vivenciar a pandemia de uma forma menos pior, porque melhor tá bem difícil aqui no Brasil, né? E a gente tem as discussões sobre o acesso ao leito, propriamente dito, né? Acesso à internação hospitalar, que nós também não podemos nos furtar a dar assistência, a dar o leito, a dar consentimento, a dar a efetiva comunicação, e acho que essa é uma das questões mais importantes, falando de atendimento hospitalar, nós precisamos nos comunicar adequadamente. O professor João trouxe, né, a questão dos cuidados paliativos, ainda que os cuidados paliativos tenham se mostrado essenciais na pandemia, nós ainda temos uma falta de habilidade dos profissionais de saúde na comunicação, e parece que só quem sabe fazer comunicação são paliativistas. Isso é uma questão bastante complicada e que tem a ver com o sistema, né, um sistema educacional, inclusive. Nós precisamos pensar em proteção da autonomia do paciente, com consentimento esclarecido para as condutas, autorização do representante legal, quando a gente estiver falando de um paciente sem capacidade para consentir. Uma questão que tem me incomodado demais nessa pandemia, como nós estamos desrespeitando o direito à intimidade, à privacidade e à confidencialidade. Nós estamos publicando foto de paciente todos os dias nas redes sociais, comemorando alta, ou fazendo uma coisa ou outra, e ninguém consegue olhar para isso e falar: estamos descumprindo direitos básicos do paciente. Estamos violando direitos elementares do paciente, porque estamos, sim, descumprindo, né, o direito à privacidade. A gente está dando diagnóstico aí para a imprensa, né, especialmente de pessoas famosas, mais conhecidas, então desrespeito à confidencialidade. Essas questões estão extremamente complicadas e nós percebemos também numa pandemia a falta que comissões de bioética hospitalar não nos fazem. A falta, o desespero dos profissionais foi enorme, tem sido enorme nas questões éticas e bioéticas, sem saber quem procurar, porque não existem comissões de bioética hospitalar. E elas também não estão sendo feitas, o que também é interessante, porque a gente já descobriu a falta delas lá em abril e até agora fica só com falta. Foi semana passada eu recebi um pedido de ajuda de uma colega advogada que trabalha num hospital em Belo Horizonte, dizendo: a gente precisa fazer protocolo de vagas, né, de vagas escassas de UTI. E a minha pergunta para ela foi: vocês não fizeram isso até agora? Nós estamos em julho. Quanto tempo tem que a gente... não, mas só agora o problema chegou. Então, essa coisa do brasileiro de achar que a gente pode deixar para tudo para a última hora e que nós não vamos ser afetados pelas tragédias é uma marca também dessa pandemia e faz com que a gente cuide mal dos pacientes e desrespeite cotidianamente direitos deles. A questão do protocolo de alocação de recursos, eu vou ler para vocês o nome de um bioeticista que publicou um artigo no British Medical Journal, trazendo uma inquietação bastante interessante, ele dizendo assim: olha, a sensação que eu tenho hoje, esse artigo foi publicado dia 22 de junho, ele falou: a sensação que eu tenho hoje, olhando para os 3 últimos meses, é que nós, bioeticistas, de alguma forma, supervalorizamos o problema da alocação de recursos. Sim, era necessário fazer um protocolo, sim, era necessário criar alguns caminhos para alocação de recursos, mas eu espero, e
e quem falou isso foi o David Schwann, ele disse, eu espero que para as próximas pandemias, nós bioeticistas assumamos responsabilidades mais proativas do que simplesmente responder às demandas da sociedade, especialmente no que diz respeito à proteção de vulneráveis. É preciso lembrar, em relação à questão do acesso à UTI, que muitas instituições estão usando algoritmos e que a Sociedade Brasileira de Bioética diz na recomendação que os algoritmos precisam ser adaptados à realidade local. Não adianta a gente fazer um algoritmo e achar que no interior do Espírito Santo, em Belo Horizonte e no interior do Nordeste, a sociedade é a mesma e vai caber dentro desse mesmo algoritmo. Então, a gente acha que o que a Sociedade Brasileira de Bioética fez na recomendação 01 foi efetivamente um pouco o que o David Schwann falou aqui no artigo do British Medical Journal, que é pensar na bioética e não apenas na alocação de recursos. E foi isso que a Sociedade Brasileira de Bioética tentou fazer e fez com maestria nesse documento. Fiquei sabendo hoje pelo professor Dirceu agora que vai ser traduzido, e acho que isso é extremamente importante, que a gente coloque a nossa visão mesmo, né? E um trabalho que foi um trabalho muito árduo da Sociedade Brasileira de Bioética, para que a gente consiga ou tente... Se a gente não consegue nesse momento, e está difícil mesmo por uma questão política, mas para que a gente tente realmente mostrar que a bioética, e aí eu retomo uma coisa que aconteceu lá no comecinho da pandemia, o professor Dirceu sabe disso, em março eu tentei publicar 2 artigos sobre pandemia em 2 revistas conhecidas aqui no Brasil, e a resposta que eu obtive foi que bioética não era prioritária na pandemia. E essa resposta me gerou um incômodo, que gerou um livro, Bioética e Covid-19, o primeiro livro, né, sobre o tema no Brasil, que está à venda em e-book na Amazon.com. E eu ouso dizer que agora, em julho, está muito claro que a gente nunca precisou tanto da bioética. Está muito claro que se nós estamos mal no Brasil, e estamos com essa pandemia, nós estaríamos muito pior se a bioética não tivesse aí, e se a gente não tivesse a Sociedade Brasileira de Bioética levantando tantas bandeiras quanto estão levantando nesse momento. Eu vou terminar, eu gosto sempre de terminar as minhas apresentações com alguma frase, então eu vou terminar hoje com Heidegger, dizendo que nenhuma época acumulou conhecimentos tão numerosos e tão diversos sobre o homem como a nossa. Nenhuma época conseguiu apresentar seu saber acerca do homem sob uma forma que nos afete tanto. Nenhuma época conseguiu tornar esse saber tão facilmente acessível. Mas também, nenhuma época soube menos o que é o homem. E eu acho que a pandemia está mostrando que a gente não sabe quem somos nós. Nós não nos reconhecemos enquanto ser humano, enquanto humanidade. Espero que, mesmo diante de toda a confusão política que a gente está vivendo no Brasil, que a gente consiga sair mais empático, mais solidário, mais compassivo e mais protetor do nosso sistema de saúde nessa pandemia. Obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez, em nome da comissão, Luciana, a sua participação. Essa sua fala sobre a dificuldade de publicação me lembrou um fato também bastante denso para mim, que foi compartilhar as recomendações da SBB com uma pessoa próxima, que é médico, dono de hospital, e a resposta dele para mim foi meio utópico, mas eu fiquei com aquilo dentro de mim assim muitos dias, né? E pensando que, na verdade, quer dizer, a gente pensar no outro, a gente trabalhar as pautas que a bioética nos traz, na verdade, com esse olhar, né, da igualdade, de uma justiça distributiva, de uma justiça social, para alguns
é uma utopia. E isso está se refletindo na nossa sociedade de uma forma marcante, inclusive por essa dificuldade de termos um governo central na administração dessa pandemia, que é o que faz a gente ter uma falta de controle do processo, né, em função desse tipo de pensamento. É uma distopia que está posta. E acho que a gente precisa encampar com força toda essa nossa luta, à frente pela vida, enfim, e abraçar a bioética de forma mais intensa e trabalhar ela junto da sociedade em tudo que pudermos, em todas as frentes que pudermos, porque a gente precisa mudar esse cenário, porque se nada for feito, é isso, é as pessoas olharem o artigo que você tenta publicar, ou a ideia que você tenta implementar, a medida que você tenta implementar e achar que isso é algo utópico, enfim, né? A Della Cortina já nos trouxe a reflexão, que eu acho que foi o que a Nilza quis pontuar. Existem pessoas com aversão, né, aos pobres, a porofobia está posta. Na nossa sociedade, a mistanásia está aí. A nossa luta pelo nosso sistema único de saúde, que a gente viu que vem sendo sucateado, e isso né, quando a gente vê um congelamento de gastos em emenda constitucional por 20 anos, a gente vê que, na verdade, parecia algo planejado. E agora a gente está vendo a importância que o nosso sistema tem e a gente precisa brigar por ele, né? Porque é ele quem está dando conta. A gente já tem uma migração, né, aparente, quer dizer, das camadas mais ricas da nossa sociedade sendo perpassadas, né, pela questão. A gente chegou nas camadas mais pobres, muita gente morrendo em casa. A gente tem essa configuração Rio de Janeiro, como foi posta até pelo Dr. Dirceu. A gente tem muitos aglomerados e as pessoas muitas vezes morrendo em casas, com dificuldades até às vezes de comporem estatísticas. E, enfim, a gente precisa olhar para isso e fazer um movimento no sentido de mudar essa nossa realidade, né? Enfim, passo a palavra para a doutora Sidneia, para a gente poder fazer a nossa rodada final. Enfim, agradeço mais uma vez a contribuição de todos para esse debate. Bem, belas explanações dos nossos convidados, nossos palestrantes. Doutora Luciana Narciso conduzindo muito bem, com grande excelência. Eu acho que podemos partir agora para as considerações finais. Passo a palavra para o doutor Dirceu Greco. Muito obrigado. Eu vou redundar algumas coisas faladas, que são muito importantes, né? A primeira, SUS para todo mundo. Você tem que falar toda hora. Muita gente não estava aqui no começo, quando eu falei, que agora, em vez de falar saúde, fala SUS. Esse é o primeiro ponto. Você vê que está completamente desprezado na atual conjuntura do Ministério da Saúde, que não tem nem ministro. Não se fala mais, coloca militar em todo lugar. Essa é a primeira parte. A segunda, eu vou lembrar uma coisa que Luciana Narciso comentou, que uma coisa que as pessoas falam para desqualificar o interlocutor, são duas, na verdade. Você não está me entendendo, ou isso é utópico. Porque realmente tudo que a gente tem feito, muitas delas são aspirativas, não são utópicas. Que utópico, no sentido ruim da palavra pejorativa, é coisa inalcançável. E tudo que está aí nos dois documentos são completamente factíveis. Vai depender de muita pressão mesmo, se nós estamos fazendo. Eu vou relembrar também que Luciana comentou, eu passei de passagem nisso só, que a epidemia ela é democrática. Isso é muito engraçado mesmo. Porque a infecção é democrática, né? Ela não escolhe quem infectar, mas o impacto é completamente dispar como esse país é. Não é nada democrático. Não atinge de maneira ruim. Eu relembro outra vez, a epidemia da AIDS foi exatamente a mesma coisa. Até numericamente, 35 anos depois, HIV na população geral é 0,4% dessa população e nos grupos mais vulneráveis chega a 20% na população homossexual masculina, a 20%, 22% da população que tem uso de droga endovenosa. E se passar outro exemplo, que é muito interessante para mostrar para isso aqui, né? A tuberculose é do mesmo modo. Né? Na população geral é 30 casos por 100 mil, na população
privado de liberdade são 900. Então, tudo isso aí está sendo apenas repetido, apenas o sentido ruim da palavra, né? Ela está se perpetuando em escancaramento trazido por essa pandemia. Pode ser, os otimistas acham que pode ser que a gente saia de maneira melhor. Eu, pessoalmente, eu tenho certeza que eu vou sair de maneira melhor. Mas se o país vai sair com essa debacle econômica, essa pressão tão grande aí, e a imprensa, essa chamada imprensa livre, né, que ela é completamente ligada ao poder principal, felizmente agora, pelo menos do ponto de vista da saúde, elas estão muito progressistas. Mas do ponto de vista econômico, continua falando sobre manter a emenda constitucional 95, que é importante que tenha o teto de gastos mesmo, que a reforma trabalhista foi ótima, e que as pessoas que nos servem com alimentação são microempreendedores individuais. É uma maldade absoluta. Então, tudo isso está envolvido nessa parte. E a história também muito interessante, porque quando nós falamos, e o João falou isso muito bem, quando nós falamos da proteção necessária que a bioética tem como base, eu sou mais utópico ainda, viu, João? Eu penso que essas mudanças não vão ser pela proteção, vão ser pela emancipação mesmo. Elas vão acontecer e estão acontecendo em vários locais, né? As pressões da população negra, eu acho que essa vidas negras importam, é um movimento completamente único. É claro que todas as vidas importam, né? Mas essa de falar sobre isso, eu acho que é um negócio assim completamente novo para nós, né? Apesar de não ter uma repercussão tão importante, que você vê aquele policial pisando naquela mulher, quebrando a perna dela aqui, praticamente não deu nada. Mas acho que tudo isso aí está na cabeça das pessoas. Ainda espero, né, que essas mudanças acontecerão num tempo provavelmente mais próximo da idade que Luciana está, mas vai ser, certamente acontecerá para todos nós, né? E quero terminar comentando que esses dois documentos, e só me lembrar, Luciana, não vai ser traduzido não, Luciana, já foram traduzidos. Então, os dois já estão prontos para ser divulgados, talvez amanhã a gente já tenha pronto para ser divulgado em todos os pontos que for necessário, inclusive espalhar pela América Latina, e até ter como contraponto, que você bem disse, né, essas publicações internacionais que a gente usa tanto como se fosse o padrão, né? Tem muita coisa nossa importante que tem que ser falada. Acho que era isso que eu queria comentar. Agradeço outra vez ao João pela companhia, a Luciana pela companhia de tanto tempo já, agora desde o doutorado, a Luciana Narciso, a Sidneia, e esses que estão nos acompanhando, né, que eu não consigo nomear todos e todas, mas eu acho que foi ótimo que a gente continue fazendo isso com frequência. E o João comentou que eu tenho aparecido em vários locais, agora eu tenho feito uma pressão enorme sobre a Sociedade Brasileira de Bioética para a gente dividir esses encargos entre nós, porque tem uma vantagem, quanto mais dividida, mais você mostra que a sociedade é um processo muito maior do que apenas a presença de quem naquele momento é seu presidente, a sociedade ultrapassa nós todos. Então, acho que isso vai ser muito bom para que nós continuemos a discutir, a pressionar, a mostrar que é possível um mundo diferente, né? E junto com a população, né? Talvez de uma maneira positivista, porque eu não sou afetado, né? Eu estou nesse grupo aí que não é afetado desse jeito pela pandemia. Nós temos que estar juntos para dar suporte a isso. Obrigado de novo, boa noite, obrigado muito por ter me convidado. Excelente, doutor Dirceu. Doutor João, suas considerações finais, por gentileza. Queria agradecer aí a participação, né, a possibilidade de estar falando aqui. E, Dirceu, eu falei de forma bastante construtiva, tá? Tua participação tem sido um diferencial da bioética no Brasil. E a gente fica mais motivado a tocar as regionais, né, e ajudar a bioética a crescer, que é uma coisa que está muito além da gente, né, a pessoa física, é uma coisa. Isso. A bioética em si está muito além do Dirceu Greco, da Luciana Narciso, da Sidneia, da Luciana Dadal, do João Andrade. Mas uma coisa aqui comentar também, sendo um pouco redundante, mas eu acho que a gente aproveita a oportunidade para reforçar a questão dos comitês de bioética hospitalares, da bioética nas universidades, da discussão como um todo. E eu termino com uma reflexão, né? Eu acho
como o Dirceu falou, eu vou sair melhor dessa pandemia. Eu também espero, Dirceu. Eu estou em intensas reflexões e eu espero que a gente saia como civilização melhor, né? Ressignificando mais o que a gente pretende como humanos, né? E nossa relação com a catástrofe que eu acho maior que o próprio coronavírus, né? O novo coronavírus somos nós. E se a gente quer construir, como a gente falou aqui, tanto em proteção, né, algo que a gente compreende como valor, e a bioética tem muita relação com valor, que cabe uma discussão enorme, né? Valor, o que é. A gente não pode, de fato, naturalizar esse mundo tão desigual, as mortes nessa pandemia, as mortes outras de sempre, né? Que sempre aconteceram e continuam acontecendo, incididas, sobretudo, na população mais vulnerável. E eu vou terminar também com uma citação, aproveitando aí a inspiração da Luciana, da Dalto, né? O Edgar Morin, que eu gosto muito, ele fala que a única alternativa para o ódio é a democracia. E inclui, segundo ele, o reconhecimento desse princípio ético mínimo. Não se terá jamais um mundo nobre por meios ignóbeis. Então, nosso reconhecimento como um país para todos, né? Com todos, sem nenhuma vida a menos. Gratidão aí à participação, ao convívio aí com o Dirceu, com todos vocês. É uma honra e uma alegria aqui estar podendo refletir junto com vocês. Eu também, como o Dirceu falou, não sei, a gente não consigo ver aqui todos, né, que estão assistindo aí a essa discussão, mas que a gente saia daqui com reflexões, incomodado com esse mundo que a gente está vivendo, que a gente possa construir algo melhor. Se a utopia pode ser algo distante de seu, pelo menos ela leva, né, a gente a se movimentar, né, como dizia o Galeano. Isso. Gratidão. Não passarão. Perfeito, doutor João. Obrigada. Doutora Luciana Narciso, suas considerações finais. É a da Dalto. Considerações finais, doutora Luciana da Dalto. É muita Luciana junto, né? É muita Luciana junto. Muita Luciana. Bom, eu caí no meio aqui da fala do professor. Eu estou no interior do Espírito Santo, a internet aqui é um caos, mas vamos lá. Olha, eu quero... As minhas considerações finais, eu vi que tinham feito uma pergunta sobre judicialização, né, judicialização pós-pandemia. E, assim, eu acho, sim, que nós vamos ter um movimento de judicialização pós-pandemia. Acho, na verdade, que a gente deveria estar tendo um movimento de judicialização na pandemia, mas não de judicialização da saúde, mas de judicialização das responsabilidades. Né? O professor Dirceu falou aí do movimento italiano. Esse movimento italiano começou tem uns 2 meses. Eu estou, inclusive, em contato direto com o movimento italiano. Acho que a gente precisa pensar em formas. Não acho que a judicialização resolva os problemas, nunca achei, mas eu acho que ela é uma forma também de pressão que a gente, né, essa coisa apática do brasileiro não tem permitido que a gente faça. E acho que, falando especificamente em judicialização da saúde, acho sim que nós vamos ter um aumento de judicialização da saúde pós-pandemia, por N razões, inclusive pela prescrição desse monte de remédio de forma absurda, como a coisa está acontecendo no Brasil. Mas acho, e aí puxando sardinha para o meu lado, né, puxando sardinha para as coisas que eu trabalho, que eu estudo, que a gente precisava usar essa pandemia para repensar a nossa relação com a nossa própria finitude, né? Porque a gente está contando os mortos todos os dias, só que os mortos continuam longe de nós. Então, a gente precisa entender que cada um de nós pode ser afetado por essa pandemia e pela mortalidade, porque todos nós somos finitos e mortais. Então, fica aí essa reflexão de que a gente lide, né, de uma forma melhor com a morte, mas entendendo que a morte por Covid-19 não é natural.
e a gente não pode naturalizar essa morte por mistanásia, por falta de política pública, porque quando a gente fala, né, quem trabalha com bioética do fim de vida, quando a gente fala em lidar de forma mais natural com a morte, isso não significa naturalizar as mortes, naturalizar o processo de morrer, especialmente em um momento como esse, em que as mortes, a maior parte das mortes são mortes evitáveis. Então, fica aí esse recado. Agradecendo demais, Sidneia, pelo convite, pedindo desculpas aí por qualquer coisa, e agradecendo ao professor Dirceu, ao professor João, pela oportunidade de debater mais uma vez com vocês. Falar com a Nilza, que ela está falando aqui que ela tinha falado que ela recebeu já os documentos. Nilza, você é privilegiada, tá? Também temos privilégio. Estou brincando. Em breve, certamente, as traduções serão disponibilizadas, e acho importante lembrar, desculpa se eu estou falando demais, mas acho importante lembrar o papel, o professor João falou de novo dos comitês de bioética hospitalares, mas de como que a bioética fez volume internacional, né? E como que a Sociedade Brasileira de Bioética conseguiu nos posicionar aqui no Brasil, mostrando para o mundo que a gente tem, sim, uma bioética atuante, uma bioética importante para a América Latina, especialmente. Obrigada. Bem, doutor Dirceu, enquanto sociedade civil, nós da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB Barra da Tijuca, nós gostaríamos de saber como que nós podemos fazer para contribuir com o Plano Nacional de Enfrentamento. Boa pergunta. Não sei se você notou, não sei se você teve... O plano está muito grande mesmo, desde o começo fala que é um documento vivo, né? Que ele está esperando contribuição. E essa contribuição pode ser mandada, por enquanto, pode ser mandar para a SBB, eu redistribuo, mas você vai ter um processo. Na verdade, tem uma página, eu vou te mandar a página, que talvez seja o local melhor para você pensar. Tá bem, nós estamos aqui para isso, para contribuir o que precisar. Muito bom. Tá? Antes de finalizar também, eu gostaria de registrar aqui a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, porque muitas mortes poderiam ser evitadas, tá? Então fica aqui nossa solidariedade. Agradeço demais por todos vocês, doutor Dirceu, doutor João, doutora Luciana Dadalto, por esse tempo. Doutora Luciana Narciso é da nossa comissão, a nossa querida. E a todos os participantes, nossa gratidão. Encerro aqui a nossa reunião. Me dá um ponto só que eu esqueci de falar, dá tempo? Claro, fique à vontade. É o seguinte, tem de dar uns parabéns também para a OAB, porque a OAB tem sido muito intensamente do lado dos vulneráveis, né? Sim, sim. E se eu e João podemos falar de cadeira, que não é o mesmo que acontece com os nossos teóricos representantes, né? Você vê o CFM, os Conselhos Regionais de Medicina, a Associação Médica Brasileira, olha, a posição, na minha opinião, pífia, para não dizer o contrário, como a Luciana bem falou. Talvez esse pessoal seja levado, aí sim, às barras do tribunal, não só pelo que estão fazendo, mas talvez principalmente pelo que eles não estão fazendo. Então, parabéns à OAB. Obrigada. Eu tenho tido muito contato também com o Anderson, que preside essa mesma comissão sua nacionalmente, também é membro da SBB, então nós temos muito lugar para a gente investir. Muito obrigado de novo. Não, tá sempre à vontade, a casa está sempre aberta. Eu represento a OAB, eu sou conselheira titular de lá, em nome dela eu também agradeço o seu comentário. E agradeço mais uma vez a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E vamos manter o contato e fazer mais lives, mais eventos, trocar conhecimentos, que é uma coisa muito importante, fazer muita reflexão bioética, que a gente está precisando agora e no pós-pandemia também. Minha gratidão e fiquem todos muito bem. Obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado pelo convite. Obrigada a todos. Beijo, Nilza. Tchau, Rosângela. Tchau.